Bom dia, bem-vindo a mais uma edição de Política Local, o programa de análise da atividade municipal e também autárquica, com Manuel Pisco, Ivan Gonçalves e Paulo Ribeiro, autarcas da região de Setúbal. Manuel Pisco é presidente da Assembleia Municipal de Setúbal, eleito pela CDU. Ivan Gonçalves, presidente da Assembleia Municipal de Almada, eleito pelo PS. E Paulo Ribeiro, vereador do PSD, sem pelouro, em Palmela. Hoje temos três temas em carteira, digamos assim. A ministra Ana Catarina Mendes, que diz que cabe às câmaras municipais, nomeadamente à de Alcochete, fiscalizar quantos imigrantes vivem numa habitação e em que condições. Ainda o Sentir Portugal, do PSD, com Luís Montenegro a passar uma semana em Setúbal. Que balanço fazem os autarcas? Em Almada há uma polémica com o presidente da Junta de Freguesia da Costa, José Ricardo, fez várias transferências para a conta pessoal, 35 mil euros em 6 meses. São temas que vamos analisar na edição de hoje. Começamos por Ana Catarina Mendes, com essa afirmação de que devem ser as câmaras municipais a fiscalizar os residentes no que diz respeito às habitações das pessoas imigrantes, designadamente quanto ao número dos que vivem na mesma habitação e em que condições. A governante disse até que acha inaceitável os municípios não fazerem essa fiscalização. Podemos até ouvir a declaração de Ana Catarina Mendes. Vamos ouvir. Acho inadmissível que as câmaras municipais se admitam de uma função que têm na lei, que é de fiscalizar o número de pessoas que vivem em cada uma das habitações e as condições em que vivem. Neste caso é concreto e ter sido a Câmara de Alcochete a fazer esse trabalho. Quer na moraria, quer também em Alcochete, esta fiscalização tem que ser feita. A boa integração e o bom acolhimento às pessoas que aqui chegam tem que ser feita pelos vários atores. Não basta ter os papéis para ser legal. É preciso também garantir as condições de habitação. Eu começo por Ivan Gonçalves, por ser do Partido Socialista, tendo em conta que Ana Catarina Mendes também é do Partido Socialista. Aliás, tem essa proximidade de uma profunda ligação à Almada em comum. Ivan Gonçalves, como é que vê estas declarações de Ana Catarina Mendes? Isto é normal? Acha que não é um descartar das responsabilidades também das outras autoridades e das outras entidades do Estado que têm que fiscalizar? E como vimos agora nas últimas semanas, tem realmente havido fiscalizações quanto à atividade da imigração e à apanha da mesma, por exemplo, neste caso de Alcochete, que está subjacente a esta declaração. Ou é normal que a ministra ponha as coisas nestes termos, que é inadmissível que os municípios não fiscalizem dentro daquilo que é o reduto de maior privacidade em termos de direitos fundamentais, que é a habitação das pessoas? Bom, antes de mais, muito bom dia a todos, bom dia a quem nos ouve lá em casa. Bom, como é que eu vejo estas declarações? Eu acho que a senhora tem toda a razão, de facto. Porque, como é óbvio, o Governo não se está a desresponsabilizar. Aquilo que o Governo diz é que não deixará de agir em coordenação com as autarquias e com a Proteção Civil e, aliás, como já o fez por diversas vezes, em alguns casos de maior gravidade. Agora, há uma obrigação que as autarquias têm, e é isso que a senhora Ministra diz, e que me parece que tem toda a razão, e quem parece estar a desresponsabilizar dessa obrigação é quem considera que as autarquias não têm essa obrigação de verificar quem é que vive em cada uma das casas, quando passa, por exemplo, os atestados, etc. No caso dos atestados até são as freguesias, sim, não são as câmaras municipais. Sim, sim. Exatamente, mas as freguesias são também autarquias. São também autarquias, sim, estava só a especificar. Sim, são as juntas de freguesia que o fazem. A questão é que, do ponto de vista prático, as autarquias são quem tem maior proximidade com as populações, são quem tem maior conhecimento da realidade dos concelhos e, portanto, é óbvio que não deixa de existir possibilidade de queixa e de reporte ao Governo Central, mas existe aqui um especial dever por parte do órgão público que está mais próximo das populações. Para além disso, as autarquias têm também a possibilidade de criar os planos municipais para a integração de migrantes, que têm vindo a ser, até o Alto Comissariado para as Migrações tem alertado para a necessidade de que estes planos sejam criados em todos os municípios, em especial naqueles que têm maior concentração de imigrantes. E, portanto, é importante acolher estas pessoas são fundamentais para a economia portuguesa funcionar e Portugal é um país que sempre, aliás, Portugal
tendeu sempre a ser mais um país de imigrantes. Felizmente, ao longo das últimas décadas, e com a melhoria de vida, das condições de vida do nosso país, temos também acolhido muitas pessoas que procuram viver melhor e procuram Portugal como um porto seguro, um porto de abrigo onde possam ter as suas vidas. Isso tem acontecido. Nós temos o dever de as integrar, temos o dever também de garantir que não existem situações de exploração, situações que sejam dignas para a condição humana e, portanto, as autarquias têm aqui um papel muito importante, como tem naturalmente o Governo. O que toca também noutro ponto que nós já falámos várias vezes aqui no nosso programa, é o facto de descentralização ser uma boa aposta, porque vai dotar as câmaras de mais meios financeiros e humanos para poderem fazer todas as funções que a lei prevê, entre as quais estas também de integração e de fiscalização no seu território. E, portanto, genericamente, estou de acordo com a declaração que a Sra. Ministra fez. Paulo Ribeiro, uma das câmaras que também é visada por estas declarações é a de Lisboa, por causa da tragédia que houve numa habitação com imigrantes. Acha que isto é o Governo a alijar responsabilidades e, neste caso, a responsabilizar as autarquias por este tipo de coisas, ou é assim que devem ser as autarquias a fazer esta fiscalização? Bem, bom dia a todos e bom dia aos meus colegas aqui presentes e ao nosso moderador, bem como a quem nos ouve. Tendencialmente concordarei com o que disse a Sra. Ministra Ana Catarina Mendes. De facto, o poder que está mais próximo das populações e que, portanto, terá tendência para saber mais de perto em que condições é que existem, em que as pessoas residem nos diversos concelhos, nas diversas freguesias, são, em primeira instância, quer uma junta de freguesia, quer a Câmara Municipal. E as câmaras municipais, nos tempos que correm, já têm meios legais ao seu dispor, quer de fiscalização, quer até de intervenção social, que podem obviar a estas situações. Eu bem sei que a senhora Ministra procura aqui também alijar um pouco responsabilidades. Apesar de eu tendencialmente concordar com o que ela diz, mas ela alija responsabilidades porque, nomeadamente, esta matéria da imigração ilegal, que nós falamos muito em Alcochete, mas em bom rigor é Alcochete e Montijo, porque há ali também uma zona de pegões na área. Nós falamos em Alcochete porque são duas questões diferentes, são duas questões numa só, são duas questões ilegais numa só. A apanha ilegal de bivalves e as pessoas que são alvo de exploração humana e, quiçá, até de algum tráfico de seres humanos. Mas no Montijo, nomeadamente na zona de pegões, de canha, há também questões que têm a ver com a agricultura nessa matéria. E, portanto, em bom rigor, estamos a falar aqui, no que concerne ao nosso distrito, destas duas autarquias. E é verdade que, e agora focando mais na apanha de bivalves, mas também na agricultura, o PSD, desde pelo menos 2019, se não antes, que tem alertado repetidamente as autoridades locais e as autoridades governativas no sentido de ter atenção a esta matéria. Fizemos-lo através dos nossos órgãos locais, através dos nossos deputados, através dos nossos autarcas, mas ao longo do tempo o Estado, quer central, quer a administração local, procuraram esconder por baixo do tapete. Mas no caso de Alcochete, as coisas ainda são mais graves, porque Alcochete não desconhece o problema. Porque Alcochete, e nomeadamente quem governa a Câmara, e o partido que governa todas as freguesias de Alcochete, não desconhece que chega a passar a Junta de Freguesia do Samoco, mais concretamente, na ordem das dezenas, se não centenas, de atestados de residência a pessoas que vivem no mesmo sítio. Portanto, não podem desconhecer que estão. Uma coisa é passar um atestado de residência a qualquer um de nós, ou a qualquer pessoa que vive numa casa e que diz que vive num agregado familiar
com 4, 5, 6 pessoas, o que for, ou 2 pessoas, ou uma pessoa, o que for. Outra coisa é aparecer um atestado de residência na mesma habitação para dezenas ou quase centenas de pessoas, todas na mesma zona. Mas, no Samoco, é conhecido sítios em que eram pocilgas, em que a Junta de Freguesia passa atestados de residência a pessoas que lá vivem, onde antigamente viviam animais, mais precisamente porcos. E, portanto, há uma falha total aqui da administração local, também no caso dos problemas que se têm passado no Samoco, no Concelho de Alcochete. E eu, aliás, até diria mais, eu acho que convinha perceber o papel do Presidente da Junta de Freguesia do Samoco em toda esta questão. Porque ele diz com grande à vontade que passa estes atestados de residência, diz com grande à vontade, aliás, que as pessoas vivem em boas condições e sabemos também as ligações familiares que ele tem a quem se dedica a esta atividade. E, portanto, eu acho que é um problema muito complexo, é um problema de degradação humana, em alguns casos de exploração e de tráfico de pessoas humanas, e o Estado e a administração local, em concreto, têm sido conivente com esta situação. E, portanto, felizmente, deixou de ser só um partido a denunciar isto e, felizmente, agora parece que as autoridades acordaram para esta situação. Aliás, o acordar até teve alguma piada, porque aquela célebre, eu sei que em princípio a seguir falaremos neste assunto, o Sentir Portugal em Setúbal com o Presidente do PSD, uma do que estava divulgado por parte da agenda do Presidente do PSD, era precisamente uma visita àquela zona do Samoco, à Praia dos Moinhos, à Praia do Samoco, onde se desenvolve esta atividade. 2 dias antes houve precisamente a tal investida das autoridades e, portanto, ainda bem que o fizeram. Aliás, como eu tive a oportunidade de dizer ao Presidente do Partido, quando cá esteve, se ele passasse, se calhar, mais semanas no Distrito de Setúbal, e poderei dar alguns exemplos a seguir, com certeza que haveria melhorias significativas na condição de vida das pessoas. Já vamos a esse tema, só acrescentar, ainda antes de passar a palavra a Manuel Pisco, sobre esta questão das competências das autarquias na fiscalização das habitações, quanto ao número de pessoas que lá residem e em condições é que vivem, e estamos a falar dos imigrantes. A referir ainda que ainda esta sexta-feira, em declarações ao jornal O Setubalense, o autarca de Alcochete, Fernando Pinto, mostrava algum incómodo com estas declarações da ministra Ana Catarina Mendes. Não caíram completamente bem. Fernando Pinto diz compreender as declarações, diz que as percebe, mas não se revê completamente nas mesmas, porque diz que não é do pé para a mão que as autarquias podem assumir estas responsabilidades. E até vou citar: a legislação é recente e a Câmara Municipal de Alcochete tem de preparar recursos humanos e financeiros para desenvolver essas tarefas que passaram para a sua responsabilidade. O autarca não se demarca da assunção dessas funções, mas alega que é preciso tempo. Manuel Pisco, sobre este tema. Sobre este tema, eu acho que o Presidente da Câmara, Fernando Pinto, tem toda a razão e mais uma carrada de razões em cima. E acho que estas afirmações são completamente inaceitáveis. E o assunto, da minha parte, não merece ser tratado com paninhos quentes. É completamente inaceitável que um governante que eu tenho dito sempre com uma pontuação de bom senso um pouco elevada, espero não ter que rever a classificação. Mas também me surpreende agora aqui o seguimento que este assunto tem tido aqui também me surpreende, também mesmo sendo o Ivo Gonçalves, sendo do Partido Socialista, também me surpreende. Parece que o chip está implantado na cabeça dos governantes, agora muito recentemente está fresquinho e todos alinham por estas coisas. Mas também me surpreendeu aqui a observação do Paulo Ribeiro, sim senhora, sim senhora. Não há questão não, sim senhora. Então nós temos uma situação de esclavagismo no trabalho dos imigrantes há décadas. Quem é que não sabe das plantações das estufas do Thierry, no Alentejo, em Odmira?
Quem é que não viu o caso do Odmira? Quem é que não vê os mariscadores dos bivalves do Tejo? Passa-se na Vasta da Gama para cá, passam para lá, nenhum governante nunca por lá passou. E como é que um governante, que é só a ministra, se não é a segunda, é a terceira posição do governo, faz uma declaração desta, tirando para as autarquias, quando o governo em março, é que se diz, lá mais uma competência. De uma penada, o que é que fez o governo ao CEF até agora? Como é que o CEF tem funcionado? Na entrada dos imigrantes. O CEF teve um problema e o ministro Cabrita resolveu transformar o CEF num problema, até o destruir, como se isso resolvesse algum problema da má recepção ou dos exageros dos agentes do CEF, como se não pudesse haver exageros nos agentes da GNR ou da PSP ou de outro qualquer. E, portanto, embrulharam isto num problema da instituição que não era da instituição, foi de comportamento. E o CEF praticamente anda disfuncional desde que aconteceu aquele caso lá com o imigrante ucraniano. Então, mas a Polícia Marítima não tem responsabilidade nenhuma, não vigia, não vai ver. A GNR, como o caso das condições de legalidade, a ACT, a Autoridade das Condições de Trabalho, ninguém vê. Portanto, há uma série de instituições, a Segurança Social inclusive, há uma série de instituições que estão omissas nesta situação, que está neste país há muitos anos. O caso do Alentejo, e nós até olhamos por cima do ombro quando ouvimos contar e ler as notícias das situações de imigrantes em situações quase esclavistas, quando incluíram também portugueses que havia na agricultura em Espanha, em situações destas. E nós aí, lamentávamos todos. Mas estavam a acontecer na frente dos nossos olhos, ali no Alentejo, em Odmira, e aparecem aqui nos mariscadores. Esta questão é velha, velhíssima. Há reportagens na imprensa com as fortunas que se fazem na apanha de certas espécies ou espécies jovens destes bivalves que são caríssimas. E o país está a olhar para isto, de uma vez que isto vem a público num debate, a ministra Ana Catarina Mendes tem esta coisa, as autarquias não se podem demitir de fiscalizar, e daí isto dá uma mensagem ao país, há aqui um problema que nasceu agora, se calhar em março, quando o governo passou a responsabilidade para as autarquias, não é? Nasceu agora e as câmaras é que são responsáveis, elas é que têm que resolver. Nós estamos a assistir a um fenómeno de transferência de competências que aquilo que eu andava a dizer em relação ao estrangulamento financeiro das autarquias já começa a ser sentido por toda a gente. Portanto, já são os autarcas do PSD, é o coordenador das autarquias do PSD que está fortemente a bater nisto. A Associação Nacional de Municípios fez uma conferência só sobre a questão dos orçamentos e das finanças das autarquias, a repartição de impostos do Estado, de receitas do Estado, que ainda está a um valor abaixo daquilo que estava antes da Troika, portanto não for reposta aquela parte das receitas do Estado que veio para as autarquias, e aquelas compensações para as transferências que sucessivamente, em avalanches sucessivas falta, esta linha por cima falta, a última que está era a educação, e a da Segurança Social é a última que está em causa, que ainda não foi. E agora, de repente, diz assim, a culpa é das câmaras. Não é a questão de não alijar, de rejeitar a competência. Só que o que se está aqui a passar é preciso olhar para o quadro geral. Nós estamos a passar de uma república, não é? O país, o nosso país é uma república, em certos aspectos parece uma república das bananas, é verdade, isso é que é lamentável, e a gente parece que já estamos anestesiados com isto, não é? Para criar uma união de repúblicas municipais. Umas são a União das Repúblicas Socialistas, quando está o PS a maioria, ou até a União das Repúblicas Sociais-Democratas, ou até a União das Repúblicas Comunistas, ou da CDU. Isto não é caminho. Quando se utiliza politicamente um argumento de desresponsabilização, é que o ministro que diz isso está-se a desresponsabilizar da situação que está no terreno, e está no terreno há muito tempo e à vista de todos. E de repente é o seu presidente da Câmara de Alcochete, ou de Odmira, ou seja de onde for, que é aquele que não fiscaliza. Ou das juntas de freguesia, também é o que falta, não é? Os imigrantes entram ilegalmente, ninguém fiscaliza, não é? Os imigrantes têm condições de trabalho subhumanas, ninguém fiscaliza. Não há ACT, não há polícia, não há guarda, ninguém fiscaliza, não é? Não se pode, isso são atividades, a iniciativa privada, não se pode tocar. Mas depois, o facto das pessoas estarem alojadas em péssimas condições, então se for um Odmira tratar daquele caso, porque é que não foram as forças de segurança, não vão verificar aqui as de Alcochete? O Presidente tem razão, então, mas é o porquê? Porque é que ele é o culpado? Portanto, este passa-culpas é muito feio, mas está-se a tornar um método de governação.
Essa é que é, eu estou um pouco acelerado com esta questão, a achar que isto não pode ser tratado com farinhas mansas, porque o Governo, de facto, está a criar disto um método de trabalho. Quer dizer, o objetivo do Governo, aparentemente, ele não tem que fazer nada. Não tem que fazer. É como aos fundos. Aloca, um governo que passou a ser um alocador. Aloca, vai alocar fundos, tantos milhões para não sei o quê, tantos centenas de milhões para não sei o quê, mas os outros depois que façam. Legislação não tem pioras, estruturas técnicas para fazer cumprir e pôr no treino nos programas, isso não é necessário, isso não há tempo, não há técnicos porque se ganha mal. Bem, mas então ficam depois por concretizar. Portanto, e o tambor da festa que vai sobrando são as benditas das autarquias. Têm que fazer tudo, são responsáveis por tudo, o Governo já transferiu dinheiro, transfere em falta, transfere na educação, está quantificado, transfere noutras coisas, transfere na saúde, em falta dinheiro, faltam meios, portanto, está-se a passar estas responsabilidades que as câmaras não rejeitam, não enjeitam, porque querem ser parte do problema, não querem ser parte da solução destes problemas todos, não é? E estão mais perto, sim senhor, mas estão mais perto, mas têm que ter os meios mínimos para acudir às situações. Agora, esta tirada tem impacto, sim, a mim teve, eu li isto e não é possível. Quando eu, por acaso, não ouvi em direto essas entrevistas, esse programa, mas lido isto no jornal, isto é uma falta de autorresponsabilização, isto é uma desresponsabilização dos governantes. Não podem atuar assim. A Ana Catarina Mendes não tinha nessa conta e nunca vi fazer coisas dessas, não é? Mas a facilidade que agora se está a fazer, e agora vejo aqui, todos os militantes socialistas aceitam isto tudo, pronto, fácil. É que atenção, o Partido Socialista também tem muitos autarcas, salvo erro é o que tem mais. É melhor perguntar primeiro as opiniões e como é que eles se sentem quando vê o dedo do Governo apontado em circunstâncias destas. Perguntar a Ivan Gonçalves se quer fazer algum contraditório, uma vez que temos aqui um depoimento completamente diferente do seu. Manuel Pisco ficou surpreendido com a intervenção da Ministra, com a do Paulo Ribeiro, com a minha. Não, eu acho que o Manuel está a misturar os assuntos todos num só. Porque, obviamente, a questão do CEF e do controle das fronteiras, essa é uma responsabilidade do Estado Central, não é uma responsabilidade das autarquias. E nem a lógica é entre a responsabilização, aliás, como o Manuel disse muito bem, o Partido Socialista é o partido que tem mais câmaras no país. Portanto, nem sequer seria muito inteligente fazê-lo. Pois não. É por isso que eu estou espantado. Aquilo que a Sra. Ministra se refere é uma questão em concreto. Tem a ver com a forma como estas pessoas vivem nestas habitações. Não tem a ver com tudo aquilo que o Manuel Pisco referiu sobre as condições de trabalho dos mariscadores. Estou absolutamente de acordo consigo. Estou absolutamente de acordo. Como é que as autoridades centrais não atuam. E até posso dizer mais. Os deputados do distrito, não só os deputados do Partido Socialista, eu até tenho ideia que de outros partidos também, provavelmente do PSD e do PCP também, até já alertaram várias vezes para essa situação, que há ali problemas, mas não são problemas que se prendam. Também há os outros problemas da habitação, e são esses, e é esses que a Sra. Ministra se refere. Que decoram dos primeiros, é porque o que eu citei são tudo questões, estão ao montante desta situação do alojamento excessivo em amontoados. São questões que estão ao montante. Muito bem, mas não é por nós. Eu percebo, achei que estamos a misturar aquilo que são as declarações da Ministra com aquilo que são depois as competências do Estado Central. O que o senhor, aliás, o senhor Presidente de Câmara não rejeita a responsabilidade sobre isso. Aquilo que diz é que é preciso tempo e meios. Pronto, e essa é uma questão de articulação entre os vários órgãos que é fundamental ser feita. Acho que até, se calhar, estamos todos mais de acordo com aquilo que parecia no primeiro plano. Agora, há outros temas que se prendem com a forma como nós verificamos a entrada dos imigrantes no nosso país, etc. Precisamos deles, mas precisamos, há condições mínimas de segurança do Estado que também têm que ser asseguradas, a forma como depois a autoridade para as condições de trabalho atua, quando as relações laborais são quase esclavagistas, mas muitas vezes são, como foi a expressão que o Manuel usou, mas muitas vezes são em clara desproteção de pessoas que se encontram em situações absolutamente frágeis, porque nem falam português, a quem lhes são retirados os documentos e que são colocados em situações verdadeiramente indignas, e o Estado tem que atuar, o Estado, as autoridades, quer dizer, aquilo que eu não tenho a convicção que as autoridades não atuaram pela vinda do líder do PSD ao distrito. As autoridades regularmente fazem rusgas naqueles locais, mas é preciso que estejam atentos e que percebam o que se passa. Não é isso que a Sra. Ministra se refere, é outra coisa, e nessa parte é essa parte que eu estou de acordo com as palavras da Sra. Ministra, e até fiquei com a ideia que o Sr. Presidente de Câmara também
não rejeita essa questão, o que refere a uma questão que também tem razão, que é preciso tempo para a adequação à lei e que é preciso os recursos adequados para que as câmaras o possam fazer. E foi por isso também que eu referi a importância da descentralização, porque é um dos mecanismos que dá mais meios à Câmara para fazer as funções que tem por fazer. Passamos a um outro tema, se mais ninguém quiser dizer nada sobre este. Já faz alguns dias que terminou a visita do líder do PSD, Luís Montenegro, ao distrito de Setúbal. Esteve por cá praticamente uma semana, de segunda à quinta-feira, em mais uma ronda do Sentir Portugal. E eu começava por Paulo Ribeiro, que é precisamente também líder da distrital do PSD de Setúbal. Que utilidade é que teve esta visita? Bem, eu acho que é útil que um líder... Aliás, é útil que qualquer político, no caso concreto, estamos a falar do líder da oposição, possa, em períodos que não sejam períodos eleitorais, possa contactar com a realidade dos vários concelhos. E por isso é que neste seu primeiro ano de mandato, o líder do PSD, entre o Sentir Portugal e os vários atividades que tem tido ao longo dos tempos, já esteve neste primeiro ano de mandato em mais de 129 concelhos, se não me falha a memória. E o que aqui é importante é os temas que ele quis abordar no distrito de Setúbal em concreto. Problemas complexos como a mobilidade, como a habitação, como a saúde. Aliás, esta semana voltou ao distrito de Setúbal no âmbito da semana que desenvolveu a nível nacional na área da saúde, voltou ao distrito de Setúbal para falar, para vir visitar o Hospital Garcia de Horta. E nós tivemos aqui 2 ou 3 aspectos relevantes que ele tocou. As condições perfeitamente indignas em que alguns sítios do nosso distrito ainda se vivem. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, do bairro de Santa Marta do Corroios, no Seixal, que é um autêntico bairro de lata, paredes meias com prédios, com habitação perfeitamente normal, e que há muitos anos se procura esconder, e que, curiosamente, por isso é que eu há bocado dizia, em jeito de graça, que era sempre bom a vinda de um líder ao distrito, porque normalmente depois as pessoas procuram esconder alguns problemas. Por exemplo, quando estivemos em Santa Marta de Corroios, quando chegámos, tínhamos desde bombeiros, polícia de choque e os trabalhadores da Câmara, tínhamos tudo à nossa espera, porque finalmente foram a Câmara Municipal do Seixal, foi procurar esconder uma vala a céu aberto que corre no meio daquelas casas, destruir algumas casas que estavam lá em condições perfeitamente indecorosas. Por exemplo, na Cidade de Sol, no Barreiro, como sabia que íamos lá, fomos nós a entrar e os funcionários da Câmara do Barreiro a saírem de limpar o parque infantil, que estava com um matagal que já não era limpo há muito tempo. Portanto, é sempre bom. Eu aposto que nessa altura tiveram palmas, não? Sim, as pessoas deixaram de curioso que o facto de vir o líder da oposição, que fosse possível que as autarquias pudessem mexer-se mais de alguma forma. E depois abordaram-se aqui dois ou três aspectos importantes. Um que tem a ver com a habitação, e com a questão quer do alojamento local, quer deste arrendamento coercivo, que ainda agora foi aprovado esta semana no Parlamento, com os votos contra do PSD, e mais uma vez aqui o líder do PSD transmitiu, e aliás isso vê-se nos centros históricos, não só do país, mas particularmente do nosso distrito, o que vai ser feito ao alojamento local por parte do Governo e o compromisso que aqui assumiu mais uma vez de que quando e no momento em que o Partido Social Democrata voltar a ser Governo, revogar esta legislação relativamente ao alojamento local, mas também dois aspectos fundamentais. Uma, o apoio que deu
É uma reivindicação que os autarcas, os dirigentes distritais e locais do PSD têm tido relativamente à travessia Setúbal-Troia passar a estar inserida no passe navegante, para poder ter um maior acesso e facilitar o acesso das pessoas àquela península e a mobilidade das pessoas, tal como também ele se juntou a nós naquilo que é, mais uma vez, aquele logro que o Primeiro-Ministro António Costa nos veio vender quando fez o governo mais próximo no Distrito de Setúbal, que foi as famosas pontes Barreiro Seixal e Barreiro Montijo, que ficamos agora que, ao contrário do que nos foi prometido, vão ser pontes pedonais e cicláveis, e como diziam as pessoas que se ouviram na rua, bem, se a nós não nos serve de nada, não nos vai resolver problema nenhum, é mais uma obra de fachada. Mas mesmo assim ainda vemos os deputados do Partido Socialista a dizer que acham que ainda vão conseguir que seja rodoviária, e alguns até dizem que pode ser ferroviária, o que eu acho espantoso, tendo em conta que o governo que apoiam, acho que ainda continuam a apoiar, escreve uma resolução do Conselho de Ministros em que vai ser uma ponte, vão ser pontes pedonais e cicláveis. Para dizer o quê? Acho que foi uma experiência interessante, acho que o Presidente do Partido saiu daqui com a noção exata das condições do Distrito de Setúbal e daquilo que é necessário fazer quando for Governo para que se mude de vez a face do Distrito de Setúbal. Ivan Gonçalves, não sei se lhe coube assim agora ficar surpreendido com toda esta utilidade da visita do líder do PSD ao Distrito de Setúbal. Acho que ficámos todos, de facto. Eu não estou a dizer que fiquei. Não, mas estou a inferir, acho que ficámos todos muito surpreendidos pelo grande trabalho que o líder do PSD fez aqui em Setúbal ao longo desta semana. Ele não fez. Mas despoltou. A malta do Partido Comunista e do Partido Socialista é que fez. Por exemplo, eu também podia falar das tentativas, sabendo que ele ia ter um encontro com pescadores na Costa da Caparica, também podia ter falado das tentativas que a Câmara Municipal e alguns autarcas do Partido Socialista da Almada fizeram na véspera para que os pescadores não recebessem o Presidente do PSD. Eu podia falar isso, mas não falei, nem vou falar, porque é um fé de inverno. Eu sou autarca em Almada. Eu não vou falar naquilo que acabei de falar. Exatamente. Eu sou autarca em Almada, não sei de que é que o Paulo Ribeiro se refere e quero já esclarecer que não falei com nenhum pescador. Mas os pescadores sabem. Não falei com nenhum pescador do meu concelho e acho que os pescadores devem falar com os líderes partidários, exceto com os da extrema-direita, porque ter conversas com esse tipo de forças políticas não traz grandes soluções. Agora, não vejo aí mal nenhum, não sei a quem é que o Paulo Ribeiro se refere, não é a mim de certeza. Agora, acho que, agora mais a sério, acho que as visitas dos líderes partidários para a região não deixam de ser positivas, porque trazem sempre algum mediatismo à nossa região e, portanto, aí acho que é bom. Não tenho muitas dúvidas deste quadro que o Paulo traçou, que quase nos permite ver que a visita do líder do PSD fez com que inúmeros problemas do nosso distrito fossem resolvidos. Não dei por eles, não dei pela resolução desses problemas a propósito da vinda do líder do PSD, nem sei... Não foram resolvidos, procuraram esconder. Eu nem sei se... Eu tenho algumas dúvidas que os autarcas, sejam eles de partidos for, também dei assim tanta importância à visita do líder do PSD. Mas, pelos vistos deram. Eu sou autarca e passou um bocadinho ao lado. Mas pronto, mas cada um dá atenção ao que quer, isso é mesmo assim. Diria que mais importante do que isso, e não desmerecendo da importância que a visita de líderes partidários tem, e neste caso é do segundo partido mais representativo no Parlamento Português e, portanto, tem sempre a sua importância. Agora, há um facto que é indesmentível e que eu acho que até o Paulo Ribeiro não me desmentirá, é que passou um ano desde a eleição de Luís Montenegro e o PSD e Luís Montenegro não se afirmam em nenhuma vertente como alternativa ao atual governo, nem no campo das ideias, porque não são conhecidas propriamente propostas alternativas para a governação do país, nem no campo... O Ivan ainda esta semana chumbou o pacote da saúde do Parlamento e está a dizer que não são conhecidas ideias. Não. Chumbaram o pacote da habitação do PSD, chumbaram o pacote social.
Sim, mas ninguém deu conta de grandes medidas, de grandes boas medidas transformadoras que tivessem naquele pacote. E aliás, e se nós olharmos para aquilo que é, eu dizia, nem no campo das ideias, mas também nem no campo daquilo que são a percepção eleitoral, quer dizer, o PSD não tem tido, o PSD de Luís Montenegro, não sei se já estarão a preparar quem é o próximo líder, o PSD tem também essa tradição de ir renovando as suas lideranças de forma muito rápida, o que aliás traz alguma vivacidade à democracia. Eu tenho que dizer, eu passei a minha infância e a minha adolescência a ver congressos do PSD e passava o fim de semana a vê-los, porque eram sempre congressos muito animados, e portanto, é verdade. É verdade, há uma tradição, aqueles congressos na altura de Marcelo Rebelo de Sousa, do Durão Barroso, Santana Lopes, que era o eterno candidato. Eram Nós nunca tivemos congressos como José Sócrates teve, com 98% dos votos. E até há uma velha tradição no PSD que é o candidato derrotado é o próximo líder. Exato. Pode ser. Tem sido assim de quase todos eles perderam à primeira vez e portanto se calhar é um bom auguro para o Jorge Moreira da Silva, não sei, vamos ver. Agora, diria que nesses campos não me parece que o PSD esteja a conseguir afirmar, nem no país nem aqui no Distrito. Acho que no Distrito existe também um arremedo de consciência, tendo em conta aquilo que foi o desinvestimento que o PSD, sempre que foi governo, também votou o nosso Distrito. Sério? A sério. Quer nas vertentes do Estado Social, onde não houve propriamente grande investimento, e se nós nos lembrarmos que foi o último Qual foi governo... o último grande investimento que foi feito no Distrito? Qual foi? Veio quando? Quando é que foi? Se calhar, provavelmente, o Ivan não era nascido. Mas quem é que é a Alta Europa? Grande tamanho. Está do tamanho da Alta Europa. Era o que eu ia perguntar. Grande tamanho da Alta Europa. Alta Europa? Europa, Um grande investimento privado, mas também temos a pública, Ponto Vasco da Gama, mas depois desses Ponto Vasco da Gama. há um conjunto de pequenos investimentos anuais do Pois, está claro, bem. É só o que ao se longo vai dos dizer. anos. Sim, mas há também, e essa parte não é importante, se nós hoje não temos um aeroporto construído no Montijo, é porque o PSD entendeu numa determinada fase Lá veio a conversa outra vez do aeroporto do Montijo. Anteriormente, se nós hoje temos... Olha, vocês têm membros do governo a dizer que aquilo deve ser em Santarém e ainda vêm dizer que a culpa é do PSD. Não, aquilo que está a ser feito é que está a ser estudado, mas havia uma solução que estava comprometida entre o PS e o PSD. E tal como eu já lhe expliquei inúmeras vezes, mas variedíssimas vezes, aliás, o ministro Pedro Marques, que até era do Montijo, fez zero. Tinha como líder da oposição na altura ainda o primeiro-ministro que tomou a decisão de se fazer o Portela mais um, que seria Portela mais Montijo, Pedro Passos Coelho. Nunca fez nada procurando chamar de novo o PSD para se resolver esse problema. Vocês é que se enredaram. Vamos lá ver se vocês... É porque é bom que vocês também resolvam este vosso problema, que é um problema... é uma amargura que vocês têm. Vocês enredaram-se com o vosso parceiro de coligação, com o Partido Comunista, relativamente à localização, nomeadamente o Seixal e a Moita. Foi esse que não deixou avançar o aeroporto. É verdade. É verdade. Foi ou não foi? Pois, já estava feito ali no coisa. Devia estar feito. Já devia estar feito por decisão do PSD. Claro. Ou do PS, quando o PSD não era governo. Agora é do PSD quando o PS está no governo. Este chip renovado que eu estava a falar tem esta implicação. O governo aquilo que não faz, que diz que é para as câmaras. Até o aeroporto também diz que não faz porque o PSD não está de acordo. Porque a oposição não concordou. Mas vá lá, saiu a comissão independente para estudar a localização do aeroporto. Depois tem uns encostos, vai um ministro do ambiente, um galamba, e diz, aqui não, vai o outro, aqui sim, e depois a comissão independente há de ter um resultado qualquer, como se está a tornar óbvio, não é? Aquilo que sempre foi óbvio, já se começa a dizer que se calhar afinal a comissão independente não é independente. Mas isso, temos a breve prazo a oportunidade pode discutir. Mas sim, preocupa-me aquilo que eu estou a chamar o chip do PS, porque esta história de pôr a culpa sempre ali ao lado, nós nunca somos responsáveis, nós que governamos, não somos responsáveis, isto não é bom para o país. Eu há bocado estava a fazer estas intervenções acaloradas em relação àquela questão dos imigrantes e das condições em questão, porque depois... o Ivan deu depois um nó a esta questão, quando diz com a extrema-direita, falar com todos menos com a extrema-direita. Não, tem que se falar, temos que falar com todos, com a extrema-direita também, porque a extrema-direita tem que encarar a realidade, e a extrema-direita só medra, só avança, quando vê que nós não estamos a tratar das coisas reais. Os partidos não tratam de arranjar desculpas para si próprio e entrar em campanha. Ali o nosso líder do PSD, deles do PSD, não é?
anda em tirocínio, anda a fazer o estágio há um ano e tal, e fez bem o seu plano de estágio. Vai fazer umas voltinhas, percorrer o país todo, tomar conta da realidade, ouvir as pessoas e tal. Quando esta visita a Setúbal foi anunciada, eu lembro-me de ter dito assim qualquer coisa do género: o que será de Setúbal se não vier cá Luís Montenegro? É O que verdade. será disto, não é? Olha, já sabemos, escondeu-se uma vala e a Almada tomou a iniciativa de esconder os pescadores. Pronto, veja lá a grande vantagem que isso tem. Mas nem interessa, está a fazer o seu trabalho, faz como entende, e depois há de ir a eleições. Agora, o que é perigoso, e isso alimenta populismo, isso alimenta descontentamento. Populismo é uma coisa que nasce de um descontentamento de fundo. Portanto, aqueles em que eu dei confiança para resolverem problemas do país e os meus problemas, e do meu nível social e das minhas dificuldades do dia-a-dia, falharam. Depois vieram os outros, prometeram que faziam, falharam. Depois vieram os outros, esqueceram-se. Depois vieram os outros a empurrar as culpas para outros, para outro nível. E é isto que leva à desconfiança na democracia. É isto que leva ao populismo. E nós não podemos, com uma ação de desculpabilização sistemática e de inculpação daquilo que nós também não fizemos antes, a questão do aeroporto é essa, não é? Ninguém faz, há décadas que aquilo está para decidir, não é? Mas sempre com a desculpa que o outro é que não decidiu, ou o outro é que não ajudou a decidir. E são os dois partidos de governo que estão a fazer isso um com o outro, não é? Estão a dançar a dança do nega. Estão a dançar a dança do nega. Não, mas a culpa é tua. Não, mas a culpa é tua. Isto não é a maneira de governar o país. E isto alimenta populismos. E isto é perigoso. Vocês são pessoas que intervêm na política ativamente e têm muitos anos para intervirem na política, não é? E são dos partidos do arco da governação. Eu, sinceramente, não estou aqui a fazer chalaça nenhuma. Eu estou a falar como cidadão. Não estou a fazer crítica partidária. É como cidadão. Isto tem que ser encarado com realismo. Problema e soluções dos problemas. Não é, eu vou fingir que faço e depois engano mais esta eleição. E depois passam mais 4 anos. E o governo do Partido Socialista tem muitas coisas dessas. Está a apontar para o fim da legislatura. Para o fim de uma data. E depois alguém que faça. Não se atingiu os salários, por exemplo, não é? Aquele avanço de 20% dos salários até ao fim da legislatura. Está bem, mas não há dinheiro para pagar, nem aos professores, nem aos médicos, tal. Olha, vai-se buscá-los agora a Cuba outra vez, não é? Eu não sei como é que Cuba fabrica tantos médicos para pôr aqui em Portugal e em Espanha, mas lá estão a fabricá-los. Não sei se aquilo é de feito socialista, mas eles lá os vão fabricar. O tema era a visita de Luís Montenegro. Mas está ligado, já chegámos a Cuba. Até porque os salários... Está tudo ligado, quer dizer, Está tudo ligado, o isto é mundo não verdade. está tudo ligado. separado. Até não é? porque as contribuições para a Segurança Social em termos de salários subiram mais de 8% este ano, portanto dizer que os salários Portanto, também não estás a pagar a mais sobem. pessoas que não são Não, não portugueses. está. É essa a razão, Ivan. Sabem, Não, é a porque- contribuição e média. Os contributos dos Não, os salários estão mesmo a dos subir. imigrantes brasileiros, etc. podemos- Nós temos setores, Não são setores esses da economia que estão inteiramente entregues a imigrantes. Nós não estamos em condições de prescindir dos imigrantes. A Europa toda, mas nós também. Porque nesse aspecto também somos a Europa. Noutros não somos, nestes somos. Nós não podemos deixar criar aqui um clima. Temos de tratar isto com muito realismo. E não falar com os tipos da extrema-direita, porque eles alimentam-se deste descontentamento. Portanto, a gente tem que lhe pôr a realidade na frente da cara, espetar-lhe com a realidade na cara, a eles e a que eles apoiam e às suas bandeiras, as bandeiras que eles levantam, não é? Portanto, temos mesmo que falar com esta gente toda. Mas não, estamos a falar de coisas diferentes. Uma coisa são as pessoas que estão desiludidas, e muitas vezes com razão, porque os políticos, os governantes não dão, as câmaras, o que seja, não dão soluções aos seus problemas. Outra é nós levarmos a sério quem partidos que não têm propostas sérias e que a única coisa que fazem é alimentar-se desse descontentamento com coisas que são absolutamente abstrusas. Então, se fosse É assim, não percebo o que é que vocês Vai andaram fazer a a comparação fazer entre o Chega e o PCP e o Bloco, a eu já dormir não concordo. com o Bloco de Esquerda. Pois, acho que são coisas completamente diferentes. Eu, honra seja feita, é de longe de mim falar fazer aqui uma apologia do PCP ou até da esquerda. Mas Não queiram mas ofender sim, o PCP. Não ofenda o PCP. Não vou, exatamente. Vocês andaram durante 6 anos num governo apoiado pelo PCP e pelo Bloco de Esquerda. O PCP, nós podemos não concordar com a ideologia e o que o PCP defende. Mas aquilo tem uma lógica, tem uma estrutura. O PCP tem um fio condutor da sua política. O Bloco de Esquerda não defende nada. O Bloco de Esquerda defende dar tudo a todos e fazer tudo o que as pessoas querem. O Bloco de Esquerda é um partido muito pouco sério. Portanto, vocês não podem fazer um discurso
para a extrema-direita, que em alguma parte terão razão, e não o fazerem para a extrema-esquerda, porque o Bloco de Esquerda é igual. Aliás, em muitas vezes são coincidentes. E por isso é que o Ivan dava-lhe jeito de confundir aqui o PCP com o Bloco de Esquerda, mas eu não confundo. Estamos a falar de dois partidos diametralmente E o Paulo opostos. Agora, dá-lhe jeito de confundir o Bloco de Esquerda com o Chega. não dá jeito. É a realidade. A mim não me dá jeito nem me deixa Não dá é a jeito. realidade. É a realidade. Desculpa, isso é até absolutamente ofensivo. Eu nunca vi ninguém do Bloco de Esquerda dizer que há pessoas que são diferentes, umas que devem ser menosprezadas porque são ciganos, porque são negros, ou que os Vocês- imigrantes vêm para cá tirar trabalho. Quer dizer, o Bloco de Esquerda não tem esse tipo de discurso. E Vocês, comparar estas eu duas... devo dizer vários exemplos um dia desses. Agora, o problema não é este. O problema... Agora, o Manel tem uma coisa que tem razão, que é, há bocado, quando, em jeito de graça, se falava daquela questão dos pescadores. Os pescadores podem e devem falar com quem quiserem, da extrema-esquerda à extrema-direita. Falem com quem quiserem. Não deve ser o Estado a decidir com quem é que eles falam. Quem é que vai tapar a boca aos pescadores? Claro, É gente que fala o que tem a dizer. Vamos do lá, lado. os pescadores podem falar com quem quiserem. Aquilo que eu lhe disse foi, eu acho muito bem que os pescadores falem com o PSD, acho muito bem que os pescadores falem com os partidos todos, acho que falarem com partidos que não são sérios não vale a pena. Essa é a posição que eu tenho. Eu, se fosse pescador, não falaria com o Chega. Pronto. Porque tenho uma visão de sociedade a forma como eu vejo o fenómeno político, percebo perfeitamente que aquele partido é um partido aproveitador, que se aproveita das fraquezas do Estado, das fraquezas do sistema, Mas que para vos tentar tirar dá um benefícios. jeitão. Não, a quem parece dar muito jeito é o PSD. Eu estava... O maior aliado do... Nós sabemos. Quem mais promove o Chega, quem é? Acabou de dizer que o Chega é um partido igual ao Bloco de Esquerda. E é verdade. E eu aquilo que digo é, não é. Não é. É um partido que está para lá daquilo que são os partidos democratas, está para lá de tudo isso. É mais agora estava a verdade. dizer que dá muito jeito ao partido. Eu não falo com o Chega, não negocio com o Chega, não faço acordos com o Chega. Mas, Por acaso não é verdade. Pergunte lá ao seu autarca da Moita como é que é aquilo. Sei bem que não há nenhum acordo entre o PS e o Chega. Claro, o homem passou para independente de resolver o problema. Não, e ele não tem, desculpe lá, não Essa tem é- nenhuma responsabilidades Essa no, é uma na teoria. governação da Moita. eu posso tentar empatar aqui o jogo das inculpações. Para concluirmos este Não, tema e então, passarmos eu- ao terceiro, rapidamente. Para empatar um bocadinho, é 100 vezes mais igual ao PS o PSD, não é? Comparável o PS e o PSD, porque tem uma experiência, tem um caminho feito, tem responsabilidades de governação e sabe-se o que é que fizeram e o que é que não fizeram, do que o Chega e o Bloco de Esquerda lá pelos extremismos. Não tem nada a ver, não vamos fazer essa ofensa ao Bloco de Esquerda. É dizer isso é estar a ofender Não, nas ao Bloco de Esquerda. políticas populistas. Não, Deixem-me mas deixem-me agora fazer uma vai- associação para um outro O que debate. me parece é que esta questão do PSD... Mas eu percebo que eu também não queria estender muito, Paulo, até porque sim, senão sim, temos mesmo- não temos falamos mesmo para a para Costa isto, da Caparica, deixar que eu o- já percebi. Deixar o Ivan Qual é a terminar o que estratégia estava a do dizer Ivan? sobre o Sentir Portugal, até porque o Manuel Pisco já disse o que tinha a dizer sobre isso, creio eu. Não, tinha aqui uma lista de coisas que o PSD não fez no distrito, mas se calhar é melhor não dizer mais nada, porque... Fazemos um programa para Sim, isso. senão ainda é. Apesar de fazer. não querer ir para a Costa da Caparica. Vamos. Sim. Vamos avançar. Não, aquilo que me parece, relativamente à forma como Luís Montenegro tem conduzido o partido, é que, aliás, e há uma sondagem que saiu esta semana que eu até convidava o Paulo Ribeiro a ver, em que se analisa aquilo que é a percepção dos eleitores do PSD, de quem votou no PSD em 2022. Aquela que dá ao PSD 3 pontos à frente do PS? Talvez, mas aquilo que não sei porque não foi para esse dado que Ah. não foi aí que eu perdi mais tempo, por acaso acho que dava para aí 1%, mas ainda Não que é, seja. não, é 35, 32. Enfim, não sei se é essa, mas há uma sondagem em que se faz a análise, em que se pergunta às pessoas se entendem que os outros partidos são um perigo para a democracia. E até entre os eleitores do PSD, quando se é perguntado se o PCP ou se o Bloco de Esquerda são um perigo para a democracia, a maior parte deles diz que não. Relativamente ao Chega, o número é o dobro, o triplo. E, portanto, isto liga com outra coisa que era aí também que queria chegar, que é o Luís Montenegro, o Dr. Luís Montenegro, está emparedado entre aquilo que é o tentar descolar da narrativa passista, do ir para além da Troika, e do remédio que quase que matou o paciente, e uma tentativa de se demonstrar mais preocupado com as questões sociais, ter uma política mais próxima com aquela que é do Partido Socialista, mas depois o que sente claramente é esta vertigem pelo populismo e pelo extremismo que tem entrado no discurso político. Isto Mas aconteceu em toda a Europa. Os partidos moderados acabam por colonizar o discurso dos partidos de extrema-direita que vão aparecendo. Eu vejo isto todas as semanas, muitas vezes quando vejo deputados do PSD a concordarem com coisas absolutamente alarves que são ditas por deputados do Chega e
isso vê-se também na forma como o PSD não clarifica a sua Ivan, já concluiu. como não clarifica a sua ligação com o Chega. Mais Vamos, clarificação. Paulo Ribeiro, vamos Continua avançar. a ter um acordo Este tema, com o Chega nos este tema das ideologias ou do posicionamento de cada partido pode dar um debate por si só, designadamente o que fazer relativamente ao Chega, se deve haver a tal cerca sanitária ou se, como estava a defender o Manuel Pisco, antes devemos envolvê-lo no esforço de resolução dos grandes temas, que é para não ficar fora do sistema a mandar pedras lá para dentro. Também é uma opção. Se não for confrontado com a necessidade de ajudar a resolver, nunca tem compromisso com a solução. Mas deixemos isso para um outro debate. Em Almada, para terminar os 3 temas que tínhamos aqui para o programa de hoje, em Almada há uma polémica com o presidente da Junta de Freguesia da Costa da Caparica, José Ricardo, um autarca já muito antigo, até mesmo nesta freguesia. Fez várias transferências para a conta pessoal, serão cerca de 35 mil euros em 6 meses. Creio que o próprio reconheceu isto e tentou explicar numa Assembleia Municipal. Ivan Gonçalves esteve nessa Assembleia Municipal. Freguesia, foi na Assembleia de Freguesia. Foi na Assembleia de Freguesia, peço desculpa, sim. Foi numa Assembleia de Freguesia, de maneira que tenho que mudar aqui a pergunta e ia-lhe pedir que nos explicasse exatamente o que é que disse José Ricardo e se esta explicação é convincente e tranquilizadora para o Partido Socialista, mas não tendo estado presente, o que é que sabe sobre este caso e como é que o avalia? Bem, aquilo que eu posso dizer é que o que veio a público, os órgãos competentes estão a par da situação que foi reportada e, portanto, tomarão a sua decisão. Da parte do Partido Socialista, os órgãos do Partido Socialista também estão a avaliar esta situação. Portanto, neste momento é isto que existe e não há muito mais a dizer sobre esta situação que veio a público esta semana. Mas há pelo menos uma pergunta que eu tenho que lhe fazer. O Partido Social Democrata, pelo menos, não sei se também outros, dizem que este é um caso em que o Partido Socialista, ou pelo menos os órgãos municipais, a Assembleia de Freguesia, que é liderada pelo Partido Socialista, tinham a obrigação de fazer uma denúncia ao Ministério Público ou chamar a Polícia Judiciária. Acha que há indícios e é caso para isso ou não? Bem, eu do que percebi e daquilo que sei, foram autarcas do Partido Socialista que pediram esclarecimentos sobre a questão. Portanto, acho que essas declarações, enfim, mas nem sempre bem quem é que as prestou. Agora, relativamente àquilo que é o caso em concreto, os órgãos do Partido Socialista estão a avaliar a situação. Paulo Ribeiro, é precisamente o PSD que aparece a dizer que o responsável do grupo do PSD na Assembleia de Freguesia, a dizer que este caso é um caso para a Polícia Judiciária. Foi o presidente da Comissão Política de Secção da Almada. O do PSD da Almada que fez essas, e eu naturalmente concordo com ele. Aliás, ele teve a oportunidade de falar comigo até para pedir alguns esclarecimentos. Nós o que temos aqui é o autarca que faz 53 transferências para a conta dele, que dá este montante que o Ivan Gonçalves aqui falou. Penso que fui eu que falei. 35, eu troquei, mil euros. Inverti. 35 mil euros e são 35 transferências. Basicamente, o que é que ele fez? Ele adiantou os seus ordenados que teria até ao final do mandato e recebeu-os. Ora, nós sabemos que a lei tipifica muito bem a remuneração dos autarcas ou de qualquer outro titular de cargo público. Recebe mensalmente o seu vencimento e depois, em junho e em dezembro, recebe o subsídio de férias e o subsídio de Natal. Portanto, tudo o que seja antecipar isto, estamos a falar de subsídios. Ora, subsídios em causa própria, isto pode até culminar a estarmos perante um caso de peculato. E, portanto, o que é que eu digo aqui? Isto não é só a intervenção da Polícia Judiciária. Há consequências judiciais e inspectivas que a Inspeção-Geral de Finanças tem que intervir. É para isso que serve a Inspeção-Geral de Finanças. É para intervir e clarificar esta situação, até porque o presidente da Junta de Freguesia, quando questionado sobre esta matéria na Junta de Freguesia, perguntaram-lhe várias vezes qual a cobertura legal que ele tinha. E ele disse que tinha um parecer, mas não disse qual era. Portanto, ele tinha um parecer, havia uma coisa, a lei dizia-lhe que isto... Aliás,
ele não foi muito longe do que disse o Primeiro-Ministro e todos os ministros envolvidos no caso do SIS. Que tinha cobertura legal, não disseram foi qual era o artigo da lei que lhes dava. O argumento dele é a mesma coisa. O argumento de José Ricardo é, na iniciativa privada, as empresas privadas podem fazer isso e não há nada que o impeça quanto à administração pública, mas o argumento que ele usa... Na iniciativa privada, mesmo assim, na iniciativa privada, um trabalhador que receba antecipadamente um ordenado, um subsídio de férias, não é o próprio trabalhador que decide, é a administração, a gerência ou quem for. E no caso de uma pequena empresa, é o próprio dono, é o dono do capital. Ele ali está a administrar dinheiros públicos. Ele decidiu em causa própria, que ainda é mais grave. Portanto, ele antecipa vencimentos, o que em si mesmo é um subsídio dado a si próprio. Eu acho que isto não tem muito que pensar. Quer dizer, em primeiro lugar, rapidamente as instituições, Inspeção-Geral de Finanças e todas as instituições com a tutela inspectiva têm que atuar e admitir e verificar esta situação. Mas do ponto de vista político, o próprio Presidente da Junta admite que fez isto. Não esclarece qual é a legalidade. Eu só vejo uma solução para isto. É ele apresentar a sua admissão. Porque ele administrou mal e em proveito próprio os dinheiros públicos. Não há outra solução. E, portanto, temos que terminar, o Partido Paulo. Socialista não pode continuar a analisar, sei lá, até ao final do mandato, para ver se isto passa. Manuel Pisco, também ainda 2 minutos e temos que concluir. Só conheço essa notícia, não conheço o caso em concreto, mas se os dados da questão são esses, isto é um caso de inspeção, e a inspeção, se concluir que há ilegalidade, remete para o Ministério Público, e eventualmente aí, numa situação dessas, deve estar em causa a perda de mandato. Se calhar não teve a oportunidade, me dizem que é um autarca já antigo, né? Mas não teve a oportunidade de passar por alguma ação de formação que lhe explicasse, na administração pública vigora o princípio da legalidade, só se pode fazer aquilo que a lei permite. Na comparação com o setor privado, não é? Na lei civil, na lei do setor privado, pode fazer tudo o que a lei não proíbe. Se a lei não proíbe, pode-se fazer. E ele, se calhar, não percebeu isso. Agora, há aí outra coisa qualquer. Mas aos anos que lá está, já tem. O que é estranho, nunca se refere, quando se diz ele fez a transferência para a sua conta, fez ou mandou fazer. Não há funcionários envolvidos nisso. É possível que o Presidente de Junta sozinho faça as transferências? Bem, eu não sei o que é que isso significa, se é uma força de expressão, mas se calhar está envolvido mais alguém, porque acho estranho que um Presidente de Junta tenha essa facilidade operacional nas contas bancárias da Junta para sozinho fazer transferências, não é? Mas isto é um caso de inspeção e, eventualmente, de Polícia Judiciária a seguir, se houver indícios de crime, não é evidente? Dito como está a ser apresentado, é óbvio que isso não se pode fazer, não é? Agora, e com isto terminamos, a não ser que o Ivan queira acrescentar mais alguma coisa, não quer. Agradeço a todos e agradeço também aos ouvintes. Manuel Pisco, Ivan Gonçalves e Paulo Ribeiro voltam a encontrar-se de hoje a 8 dias. O programa é aos sábados às 11 da manhã e com repetição aos domingos às 2 da tarde e está disponível também em podcast. Uma boa semana para todos.